Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. Louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida dos nossos familiares e pela vida das intercessoras desse ministério e pela vida dos mantenedores desse ministério, em nome do Senhor Jesus. E vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E hoje nós chegamos no finalzinho do capítulo 20, nós vamos falar sobre a morte de Arão. Vamos voltar a falar novamente do anjo da morte, de experiências sobrenaturais, de dons sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus. E para você, então, que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí em nome do Senhor Jesus, porque a partir do momento que você se inscreve, você está nos dando autorização espiritual para que possamos te ajudar em sua batalha em nome do Senhor Jesus. E fica até o final, porque sempre no finalzinho do estudo eu pergunto qual a sabedoria para nós hoje, que é rico sempre em sabedoria, e vamos também fazer a oração, derrubando fortalezas, profetizando milagres, pedindo santificação para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então, só recapitulando, tá? Ou relembrando o capítulo de ontem, nós vimos que após os edomitas não aceitarem que Israel passasse pelo território deles, então Israel teve que se afastar, né? Então, nesse afastamento, eles acabaram viajando de Cades Barneia, chegando até o Monte Or, que é a informação que nos é trazida pelo versículo 22. E saiba que quando o texto da Torá diz toda a congregação, na verdade o texto da Torá está se referindo, né, que todos ali eram perfeitos, ou seja, todos ali estavam prontos para entrar na terra de Israel. Não havia entre eles ninguém que tinha recebido aquele decreto lá atrás que morreria no deserto, pois todos já tinham perecido. E estes eram aqueles sobre quem estava escrito: vocês todos estão vivos hoje. É o que está escrito lá em Deuteronômio 4:4, quando Moisés estava se referindo àqueles que tinham sobrado. Entendeu? Por isso que o texto diz toda a congregação. E no versículo 23 diz que o Senhor falou com Moisés e Arão no Monte Or, que ficava na fronteira de Edom. Então dizem que os nossos sábios que o Monte Or, ele ficava no topo de uma montanha, como se fosse uma maçã em cima de uma maçã grande. E embora uma nuvem passava ali na frente e nivelava todas as montanhas, dizem que 3 permaneceram intactas. Um seria o Monte Sinai, né, para a entrega da Torá, o outro seria o Monte Or para o sepultamento de Arão e o outro seria o Monte Nebo para o sepultamento de Moisés. Então é justamente por falar em sepultamento que pelo versículo 24, que foi exatamente sobre a morte de Arão, que o Senhor começou a dizer para Moisés, tá? O Senhor veio e falou com Moisés sobre a morte de Arão. Então lembra que eu disse aqui que Miriam foi morta pelo beijo da boca de Deus e que Arão foi levado pelo anjo da morte? Por quê? Porque a morte de Arão foi anunciada para Moisés. Deus declarou, entendeu? Minha irmã, o momento da morte de cada ser é anunciado no céu. Por isso que às vezes nós recebemos avisos de mortes, tá? Porque é anunciado no céu, é declarado no céu, entendeu? Anjos ouvem esse anúncio de morte, mas demônios também ouvem. Entendeu? Por isso que tem pessoas aí que ficam anunciando: eu recebi revelação de morte de alguém, porque é declarado no céu. Anjos ouvem e demônio também ouvem. Os demônios também ouvem. E foi declarada a morte de Arão para Moisés.
Mas toda a ordem de Deus é decretada, toda a ordem de Deus decretada é executada por anjos. Os anjos são ministradores. E se a ordem de Deus é morte, quem é que vem realizar? Quem é que vem executar essa morte? O anjo da morte, né? E o anjo da morte, ele veio buscar Arão. Entendeu? E veja que no versículo 25 diz: toma Arão, que significa com palavras de consolo, dizendo-lhe, né? Aí diz que Moisés diz para ele: você tem sorte de poder ver a sua coroa sendo entregue para seu filho. Algo, Arão, que eu não vou ter o mérito que aconteça com meu filho. Porque que foi o que diz a tradição, né? Porque Moisés, na verdade, ele não passou o legado dele para ninguém. Pelo contrário, ele diz que o Senhor iria levantar um dia um profeta semelhante a ele. Mas ele não passou o legado dele para os filhos dele. Já Arão passou o legado para Eleazar. Entendeu? Então ele foi consolando Arão dessa forma. Ó, você tem sorte. Você vai estar passando um legado para o seu filho. Entendeu? E então no versículo 26, Moisés então recebeu a ordem de Deus para tirar as vestes sacerdotais de Arão e vestir Eleazar. E aí Moisés fez o que o Senhor lhe mandou. Então eles subiram até o monte na presença de todo o povo. Então depois Moisés se despia do Arão e vestido Eleazar, Arão então morreu ali no monte, no topo da montanha. Aí Moisés e Eleazar desceram e todo o povo viu que Arão não estava com eles. E diz o Midrash que quando Moisés disse que Arão tinha morrido, o povo não quis acreditar. Não quis. E aí o povo disse: não é possível. Alguém que deteu o anjo da morte, alguém que deteu o anjo da morte, que lutou com ele ali, que discutiu com ele, parou a praga, pudesse ser subjugado agora nesse momento? Não, não é possível, né? Porque nós vemos ali que na praga que foi enviada depois da rebelião de Corá, Arão discutiu com o anjo da morte. E ele foi lá, acendeu o seu incensário e começou ali discutindo, falando que ele estava recebendo uma ordem de Moisés. Então diz a tradição que depois dessa fala do povo, Moisés pediu ao Senhor que abrisse os olhos do povo, que permitisse que o povo visse o que tinha acontecido com Arão. Então o Senhor pegou e mostrou para todo o povo que Arão estava deitado numa cama. Então aí eles acreditaram e dizem que toda a casa de Israel chorou a morte de Arão. E dizem que quando diz toda a casa de Israel, é tanto homens como mulheres. Porque Arão era um pacificador das famílias. Era ele que reconciliava marido e mulher ali. E o luto pela morte de Arão foi de 30 dias. Entendeu? Mas eu vou ler para vocês o que a Torá diz sobre a morte de Arão. A tradição diz. Tem um Midrash que diz assim, que Moisés levantou pela manhã e foi ao encontro de Arão, tá? Porque aí Arão diz para ele: por que vens tão cedo, meu irmão? Aí ele perguntou a Arão admirado. Então Moisés respondeu: uma palavra da Torá turvou o meu sonho e não me deixou dormir. E aí Arão perguntou: e qual é essa estranha palavra? Aí Moisés disse: não me lembro mais, porém sei que ela se encontra no Gênesis. Então eles abriram imediatamente o primeiro livro da Torá e leram os relatos da criação. Mas quando chegaram ao episódio da morte de Adão e Eva, então eles pararam tristes e resignados. E Arão tinha compreendido tudo. Moisés, Arão e Eleazar, seu filho, subiram a montanha, e eis que uma gruta abriu-se perante eles. E aí um leito estava lá preparado e uma lâmpada brilhava. Arão tirou suas vestes sacerdotais e fez-las vestir a Eleazar. Depois se deitou sobre o leito e fechou os olhos. Foi assim que a Torá, os sábios, descrevem a morte de Arão. Mas o Rabino Rashi comenta de outra forma, que é quase a mesma coisa, mas eu vou ler também para vocês.
Moisés vestiu Arão com as vestes do sumo sacerdote e depois as retirou para que fossem dadas a seu filho em sua presença. Moisés disse a Arão: entre na caverna, e ele entrou e viu uma cama pronta e uma vela acesa. Moisés lhe disse: suba na cama, e ele subiu. Estenda suas mãos, e ele a estendeu. Feche a boca, e ele fechou. Feche os olhos, e ele fechou. Naquele momento, Moisés desejou uma morte semelhante a essa. Por isso foi dito a Moisés: como morreu Arão, seu irmão. Isso foi dito lá em Deuteronômio 32:50. Moisés relata isso. Uma morte como ele havia desejado. Amém? Dizem os sábios que a gente tem que pedir ao Senhor até uma boa morte, porque a maneira como a gente vai pode até chocar as pessoas, deixar as pessoas aqui enlouquecidas. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Porque todos nós temos o nosso dia de partida, mas nós temos que pedir ao Senhor que nos dê até mesmo uma boa hora. Entendeu? Mas tem pessoas que vivem como se elas nunca um dia fossem ter um encontro delas com Jesus, sendo que todos nós vamos ter. E aqueles que têm Jesus vão entrar para o descanso eterno, e aqueles que não têm, infelizmente, vão para a condenação eterna. É triste falar isso? Mas é a verdade. É a verdade das Escrituras, minha irmã. É a verdade das Escrituras, meu irmão. E nós temos que pensar nisso todos os dias. Temos que pensar. Não podemos viver alienados. Não podemos viver alienados. Mas agora eu te pergunto, qual é a reflexão para nós hoje? Bem, veja que o versículo 27 nos diz que Moisés fez tudo segundo o Senhor havia lhe ordenado. E o que o Senhor havia lhe ordenado? Que ele tirasse as vestes sacerdotais de Arão e colocasse em Eleazar, pois ali, no Monte Hor, Arão morreria. Para Arão ser sumo sacerdote, Moisés tinha colocado nele as vestes. Então é Moisés que tinha que tirar. Então entenda que Moisés cumpriu as ordens do Senhor, mas com toda certeza ele a cumpriu com muita tristeza e dor no seu coração. E isso porque Arão não era um levita qualquer entre todos os outros que ali havia. Arão era o seu irmão, era o seu amigo de muita cumplicidade, separados por Deus para conduzir o povo de Israel à terra prometida juntos, né? É certo que não sabemos se este Midrashes são reais ali, ou se são só parábolas rabínicas que foram passadas de pai para filho, para ilustrar a Torá, para trazer veracidade para a Torá. Só acontece de uma coisa, nós temos certeza, minha irmã e meu irmão. Moisés estava sofrendo muito, porque ele estava perdendo o seu irmão. Estava perdendo o seu irmão por culpa de quem? Por culpa dele. Porque se ele não tivesse surrado a rocha, com toda certeza os dois estariam entrando na terra prometida. Felizes, os dois entrariam ali felizes, falando: não, meu irmão, o Senhor foi fiel. Que maravilha, nós agora tomamos posse, chegamos, conseguimos. Mas ele surrou a rocha. O irmão dele era tão cúmplice que não o exortou. E eles perderam o direito de entrar em Canaã. Não estou dizendo de salvação. Eles perderam o direito à promessa, de acessar a promessa. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Mas infelizmente não aconteceu. E Moisés, que já tinha desobedecido ao Senhor uma vez, então ele foi rápido para obedecer dessa vez. Mas se ponha no lugar de Moisés. Pois o que eu conheço de gente que é maluco para receber o dom de profecia, é maluco para receber. Mas imagine então se o Senhor então te presenteasse com esse dom e passasse a dividir com você a partida dos seus entes queridos. Então eu te pergunto, qual seria o seu comportamento? Você oraria pedindo ao Senhor por livramento, por misericórdia? Irmã, claro que sim, eu oraria, eu jejuaria, eu clamaria, eu choraria. Eu também, minha irmã, claro que eu também faria tudo isso. Só acontece que nós não devemos esquecer de uma coisa. Nós temos que orar exatamente como Jesus. Senhor, que seja feita a tua vontade,
e não a minha. Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meu irmão? O Senhor não vai anular nenhum decreto por sua causa, tá? A oração de justo, ela tem seus efeitos? Tem, tá bom? Mas o Senhor não vai anular. Entendeu? E aí, o Senhor resolvendo não anular, o que você faria? Será que você teria a estrutura de Moisés? Ou você morreria antes da partida do seu Arão? Porque Moisés recebeu a notícia antes. Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons. E todos os dons são bons porque são presentes de Deus. Mas sabe qual que é o melhor dom para você, minha irmã? Sabe qual que é o melhor dom para você, meu irmão? Aquele que você tem estrutura para suportar. Eu conheço muitas pessoas aí que receberam notícias da morte da mãe, morreu antes, não suportou. Ou morreu durante ali o sepultamento, não suportou. Não suportou. Foi demais para aquela pessoa, desejou morrer antes. Entendeu? O Senhor quer que tenhamos estrutura. Nós vamos ver que Moisés, a morte dele também já estava decretada. Mas Moisés também poderia ter prolongado a morte dele, mas ele não prolongou. Ele falou, não, tenho que ir, eu vou. Isso é questão de estrutura, a pessoa tem que ter estrutura. Uma vez ou outra você pode perder, mas sempre não. Isso não é do povo de Deus. Isso não é para o povo de Deus, entendeu? Desequilíbrio não é para o povo de Deus. O povo de Deus tem que ser um povo equilibrado. O Espírito Santo é um espírito de equilíbrio, de fortaleza. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E o Espírito Santo, ele está com você. Se você tem Jesus, ele está com você. Entendeu? Você tem que falar, isso não me serve, isso não me cabe, isso não é para mim. Eu rejeito em nome de Jesus toda falta de estrutura, toda falta de equilíbrio, todo desequilíbrio na minha vida. Eu rejeito em nome de Jesus. Então tem dons que o Senhor não te dá. Assim como dons é presente de Deus. Pode ser os dons sobrenaturais, como os dons naturais também, presentes. Tem coisas que o Senhor não te deixa acessar porque você não tem estrutura para suportar. A estrutura. Mas hoje aqui eu estou falando de dons sobrenaturais. Eu já vi muitas pessoas que andaram comigo desejando o dom que o Senhor me deu. Copiando até as orações do jeito que eu falo para tentar repetir igual. Mas a pessoa não tem estrutura e eu via a pessoa se tornando cada vez mais estruturada. Eu falava, gente, ela tem que desenvolver a fé dela e não querer ser como eu sou, porque o Senhor me forjou dessa forma. Dessa forma. Eu fui estruturada dessa forma. Eu passei por coisas na infância e fui passando ali que o Senhor me tornou uma pessoa forte. E quando eu vejo que eu estou fraquejando, eu falo assim, eu torno a minha personalidade forte, igual a de um diamante. Eu oro igual Ezequiel. Igual Ezequiel. Mas eu passei por muitas coisas. Quando eu vejo que eu estou fraquejando, eu falo, Senhor, não pode. Teu espírito é equilíbrio. Porque é muita coisa que a gente enfrenta. Muita coisa. Ela estava doente, mas doente mesmo, e os médicos não descobriam o que ela tinha. E eu, naquela época, minha saúde era uma saúde melhor do que a de hoje. Eu fiquei no hospital internada com ela, 25 dias, e eu já não estava aguentando mais. E eu acabei de dar comida para ela, e falei assim, tia, eu vou descansar um pouco, eu estou muito cansada, eu não sei, eu estou com muito sono, eu estou muito cansada. Ela falou, não dorme não, eu falei, tia, mas eu vou dormir, eu estou cansada. E eu encostei assim no banco. Para mim, eu tinha dormido horas. Eu não dormi nem um minuto, minha irmã e meu irmão. E nesse minuto foi o suficiente para que eu tivesse a visão do anjo da morte chegando na porta. Chegou assim, em forma de uma moça muito bonita, linda, que é uma beleza que eu não sei descrever, com uma roupa branca, com um branco que ardia os meus olhos, e falou comigo assim, Giovana, chegue até aqui.
E aí eu levantei, cheguei até ela na porta, falei, não, vem aqui você. Ela falou, se eu entrar aí, você não vai gostar. Vem até a mim. E aí eu fui até ela, ela falou comigo assim, olha, eu vim te trazer uma mensagem. O tempo aqui já está acabando. Você saberá o que a sua tia tem e você voltará para casa. Seja forte. Eu falei assim, está bem. Aí falei com ela, muito obrigada, eu estou muito cansada. Ela falou, receba força. E falou comigo assim, agora eu tenho que ir porque eu tenho uma missão para fazer no fim do corredor. E aí, eu acordei. Quando eu acordei, no fim do corredor tinha um senhor lá que as filhas estavam cercando ele com todo amor, todo carinho, os médicos falando que ele estava bem. De repente, o senhor teve uma parada cardíaca e morreu. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, foi o anjo da morte. Foi o anjo da morte. Do jeitinho que ele tinha me dito. Aí você vai falar, ai, irmã, mas o anjo da morte é uma mulher? Olha, você sabe que os querubins que estavam ali na arca, eles tinham rosto de menina e de menino. E o anjo da morte, como eu estava no hospital, ele veio vestido como uma enfermeira e com a roupa igual de uma enfermeira, uma mulher, de maneira que eu não estranhasse a chamada dele até a porta. De maneira que eu não estranhasse. É assim que o Senhor faz. Por isso que o diabo, ele vai se fantasiar de anjo de luz, porque as pessoas são doidas para poder ver anjo, né? Doida para ver anjo. Aí vai ficar por aí achando que viu anjo, viu foi o diabo. Viu foi o diabo. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então temos que parar com essa carência de querer ter dom dos outros. Moisés era profeta, ele tinha esse dom, ele falava com o Senhor, face a face, o Senhor falava com ele. Até que o Senhor teve que falar com ele da morte do irmão dele, do próprio irmão dele. Mas também a morte da irmã dele, o Senhor não falou, o Senhor pegou ele de surpresa. Imagine a dor que ele deve ter sentido. De repente conversou com a irmã dele um dia antes, no outro dia. Mas peraí, eu não sou profeta? Por que o Senhor não me avisou da morte da minha irmã? Por quê? E não avisou. Deus precisa ficar mandando recibo para profeta? Não precisa. Mas Ele manda quando Ele quer. Nós temos que entender Deus, minha irmã e meu irmão. E Deus anunciou até a morte de Moisés. Até a morte de Moisés, no momento certo, Deus anunciou para ele. Ele não foi pego de surpresa. Ele não foi. E o Senhor até falou para ele porque o Senhor estava levando. Então não queira dom dos outros, que às vezes você não tem estrutura. Talvez o Senhor falar para você que vai te levar, você está doente, talvez você suicida antes. E o suicídio, você sabe muito bem que é uma tristeza. Tentar contra a vida, a palavra de Deus fala, não matarás. Tem gente aí que defende a tese do suicídio, mas a Torá diz, não matarás. Entendeu? Essa é uma pauta que eu não vou entrar com você, porque o Senhor é onisciente, né? O Senhor é onisciente, lá em cima nós podemos ter muitas surpresas por aí. De repente a pessoa estava num estado de muita insanidade. Então essa pauta aí eu não vou entrar com você, porque eu não sou onisciente, graças a Deus. O Senhor é Deus. Não vamos querer ser Deus, né? Porque ser Deus é muito difícil. Mas tem pessoas que elas não têm estrutura nenhuma. Nenhuma. Teve uma moça que uma vez ela estava tão entristecida, cansada de cuidar da mãe, aquela situação toda com a mãe, tudo. Eu falei com ela, filha, receba força, porque já está terminando essa situação. A sua mãe tem tantos meses. E eu orei com ela e falei, tantos meses. Pra que eu fui falar isso? Eu achei que eu estava consolando aquela moça. A moça quase me bateu. Quase me bateu. Começou a gritar comigo e amaldiçoar Deus mesmo. Eu falei, gente, essa menina é crente? Que é isso? Eu falei, não fala assim. Aí eu tive que ser dura com ela. Eu falei, não fala assim do Senhor, não. Você é louca? Mas eu vi que aquela moça estava louca. Ela já estava num estado de insanidade.
E eu falei, Jesus, perdoa, Senhor, perdoa. Mas eu sei que o Senhor perdoou. Que a pessoa estava insana. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E eu achei que eu estava entregando para a pessoa um consolo. Porque eu orei, o Senhor me mostrou e realmente a mãe dela partiu. Entendeu? Há dons, vou repetir, que você não recebe porque você não tem estrutura para suportar, para carregar. Entendeu? Estrutura. A estrutura não é só física, é emocional, é cognitiva, é tudo. Tá? Então, assim, pare de ficar ressentido com o Senhor, porque você quer o dom do seu irmão e você não tem. Então, vamos orar em nome de Jesus? O Senhor é muito bom, o Senhor está te poupando, tá? O Senhor está te dando livramento, tá bom? Então, vamos orar, porque o Senhor nos ama e Ele não faz acepção de pessoas, tá? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo por essa palavra, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão me seguindo, pela vida dos mantenedores desse ministério, pela vida das intercessoras desse ministério. Te louvo por tudo aquilo que nós temos e por tudo aquilo que nós somos. Te louvo pelos dons específicos que o Senhor tem concedido a cada um. Rakesuri de anashiris de miktaretiomar, naksari de anashiris, de akasuri de onahanabesuri de anashiris, de niksari de anashiris. O Senhor é aquele que levanta uns e abate outros, Pai. Mas filho não. Filhos, todos são filhos e todos os filhos o Senhor levanta. Todos os filhos o Senhor quer que sentem em volta da mesa. Todos os filhos o Senhor quer que comam de porção dobrada, recalcada, transbordante. Hanesuri de anasseris, de apaque suri de anasseris, de mikitayasuri de anasseris. E o Senhor atende a cada um segundo aquilo que o Senhor acha que é melhor para cada um de nós. Por isso, Paizinho, como igreja, eu te peço perdão, Pai, por todos os meus irmãos, pelas vezes que andamos e pela minha vida também, pelas vezes que andamos ressentidos por algo que nós achamos que o Senhor deixou de cumprir na nossa vida. Por um dom que nós achamos que o Senhor deixou de nos dar no passado ou no presente. Nós te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura. A tua palavra fala que a nossa estrutura é de pó. O Senhor conhece. O Senhor conhece. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos livres na tua presença, porque o Senhor nos chamou para a liberdade. E queremos dizer que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nós, em nome do Senhor Jesus, para nos conceder o dom que Ele achar que nós merecemos, Pai. Porque todos os dons são presentes do Senhor, são maravilhas do Senhor. E que aqueles que o Senhor concedeu dons de profecia, que o Senhor ajude eles a exercê-los de forma correta. Não deixe esses que têm esse ministério profético se tornar um feiticeiro como Balaão. Não deixa, Pai. Não deixa. Aqueles que têm dom de evangelismo, que eles possam pregar a tua palavra, que eles possam trazer pessoas, Pai, para o teu reino, Pai. Que eles possam ajudar a abrir os olhos de muitos, Pai. Não deixa, Senhor, eles se corromperem. Não deixa eles pregarem a tua palavra por vaidade, por engano, por ganância. Não deixa, Pai. Aqueles que têm o dom de contribuir, que eles contribuam com generosidade, Pai. Com generosidade. Aqueles que têm um dom de socorrer, aquelas mulheres que têm um dom de Dorcas, que elas possam ser como Dorcas, Pai. Que ajudava aquelas viúvas, Pai, com tanto amor, com tanto carinho, que quando o Senhor resolveu levar Dorcas, o Senhor teve que ressuscitar, porque aquelas viúvas choravam tanto, Pai, que tocou o coração de Pedro e Pedro te pediu e o Senhor ressuscitou. São dons maravilhosos, Pai. Mas às vezes as pessoas cobiçam só o dom de profecia. Pai, tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem do Senhor é maravilhoso. É maravilhoso. Pai querido, nos abençoe. Que caia por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo espírito, toda fortaleza de inveja.
Que caia por terra toda fortaleza de cobiça, toda fortaleza de contenda, em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra, Pai. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. E abre portas, Pai, para a nossa prosperidade. Abre portas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a nossa cura. E que o Senhor nos santifique todos os dias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a minha vida, abençoe a vida das intercessoras desse ministério, abençoe a vida de todos os mantenedores desse ministério, em nome do Senhor Jesus. E de todos que estão seguindo, para que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes da tua casa, sustentadores de missionários. Nos abençoe, Pai, de profetas e de missionários. Nos abençoe com paz, saúde e alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore todos os dias para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir. Mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.